Eu sou o Dr. Edivaldo Pinheiro Negrão. Bem-vindo ao meu canal. Olá pessoal, aqui estou eu novamente, desta vez gravando um vídeo que eu sempre tive vontade de gravar, mas por fatores diversos eu não o fiz até este momento. Então hoje eu quero falar deste tema que causa polêmica, um tema complexo, um tema que mexe com a cabeça das pessoas, um tema que mexe com a sexualidade e curiosidade das pessoas, um tema que para algumas pessoas é um fetiche, principalmente para aqueles que, através da repressão, negam a existência desse conflito dentro de si. Um tema assaz comentado, mas um tema para o qual existem poucas explicações conclusivas. O que existem são especulações, são suposições, mas até hoje nada de concreto foi falado a respeito do tema. O tema é sobre homossexualidade. A homossexualidade é uma escolha? A homossexualidade é safadeza? A homossexualidade é genética? A homossexualidade ocorre apenas entre seres humanos? Eu vou tentar falar o que eu penso sobre este tema. Eu quero dizer a todos vocês que eu me sinto muito tranquilo, porque vou expor o que eu penso. E aquilo que eu penso é verdade exclusivamente para mim. Eu estou muito seguro em transmitir essas ideias, porque elas são produtos não apenas de minhas pesquisas, das minhas leituras, como da escuta minuciosa de meus pacientes, padres, pastores, membros de igrejas de modo geral, homens, mulheres, que trazem em si o estigma de sentir sua sexualidade diferente do que é considerado normal, ou seja, diferente daquilo que está dentro de uma norma. Eu costumo dizer que uma pessoa normal é aquela que está afeta às normas, diferente de uma pessoa natural, cuja mola propulsora são suas próprias vontades, seus próprios desejos, sua própria forma de se apresentar ao mundo, ou de reagir, ou de agir no mundo. Não é minha pretensão fazer do que penso uma referência para que alguém mude de opinião, porque aí nós vamos ter opiniões biológicas, opiniões filosóficas e principalmente opiniões religiosas baseadas em princípios dos livros sagrados, independentemente da crença ou da religião. E uma coisa que eu quero ressaltar é que eu, como psicólogo, eu não lido apenas com pessoas que sofrem de problemas emocionais. Acima de tudo, eu lido com pessoas, independentemente de rótulos ou clichês que estas pessoas recebem. Então, quando no meu consultório chega alguém rotulado de homossexual, eu tiro o rótulo para atender a pessoa. E eu costumo dizer que homossexualismo ou homossexualidade não passa de um rótulo, porque um rótulo não define a natureza exata de um ser humano, não define a sexualidade de ninguém. Eu costumo dizer que a sexualidade tem muitas possibilidades, dentre elas de um homem gostar de outro homem,
uma mulher gostar de outra mulher, de um homem gostar de transar com animais, que é a famosa zoofobia, de homens que gostam de transar com defuntos, que é a necrofobia. Dentro dessas possibilidades da sexualidade humana, existem grupos de travestis, grupos chamados bissexuais, pansexuais, transexuais, hermafroditas e etc. Vejam quantas possibilidades a sexualidade humana tem. Enquanto a homossexualidade se encontra presente na humanidade, também se encontra entre peixes, entre animais, de modo geral, isso de acordo com inúmeras pesquisas existentes sobre este fenômeno da sexualidade humana. E eu quero falar o que eu penso a respeito da sexualidade humana, aliás, da homossexualidade, e eu faria a seguinte pergunta: você escolheu ser hétero? Você escolheu ter a cor do seu cabelo? Você escolheu a cor da sua pele? Você por acaso escolheu os pais que você tem? Você por acaso escolheu nascer na cidade ou no país em que você mora? Você escolheu ter a cor dos olhos que você tem? Meu irmão nasceu com lábios leporino, ou seja, aqueles lábios que são partidos. Será que ele escolheu nascer com lábios leporinos? Uma pessoa que nasce sem braços, sem pernas, como existem vários casos, inclusive existe um comunicador famoso nos Estados Unidos que não tem perna, que não tem braços. Ele escolheu nascer assim? Alguém com síndrome de Down escolheu nascer com a síndrome de Down? Não, certamente que não. Aí vem a pergunta que não quer calar. Alguém que era homossexual escolheu ser homossexual, sabendo que ser homossexual, numa sociedade que olha para o fenômeno em si e não procura saber as razões, ele iria sofrer preconceito, discriminação, independentemente dele assumir ou não assumir a sua sexualidade ou a sua homossexualidade, ele vai ficar estigmatizado para o resto da vida. Mesmo diante daqueles que dizem que aceitam a homossexualidade, ele vai estar estigmatizado. Ele vai ser aquele tipo que as pessoas vão falar: conhece o filho da fulana? Ele é homossexual. Você sabia que fulano abandonou a mulher porque ele é homossexual? Porque ele é homossexual? Olha, chegou fulano ali na casa, aquele que é homossexual. No momento que alguém assume a sua homossexualidade, ele passa a não mais ser conhecido pelo nome dele, mas pela condição que ele ocupa diante da sociedade. Particularmente, eu entendo que assim como a síndrome de Down, a síndrome de Klinefelter, a síndrome de Turner são consideradas aberrações cromossômicas, ou seja, uma anomalia no cromossomo que dificulta a comunicação entre os hormônios. Eu, quando fazia psicologia, meu professor de biologia disse que a homossexualidade era um tipo de aberração cromossômica. Em que sentido? Na hora de comunicar para o cérebro que o sexo era de uma menina, por exemplo, o cérebro recebia a informação que era um menino. Então aí nasceram os transexuais, que é um homem num corpo de mulher ou uma mulher num corpo de homem. Isso é uma aberração cromossômica, uma falha na comunicação entre os genes ou entre os cromossomos. Como a homossexualidade, a meu ver, não é uma condição, não é uma opção, mas traz em si fatores genéticos, eu costumo dizer que ninguém escolheu ser homossexual. Ninguém é o que é porque quer.
A pessoa é o resultado de uma série de fatores, incluindo os genéticos. Embora a neurociência diga que a genética não define o que a pessoa vai ser ou não, e vai depender do contexto em que esta criança, que esta pessoa cresceu, vai depender da própria responsabilidade pessoal. Eu acredito que em alguns aspectos da biologia humana, a genética, ela determina, sim, e não há como mudar isso. Então, o indivíduo já nasce, ainda que ele nasça com uma predisposição para a homossexualidade, e todos nós nascemos com essa predisposição, tanto é que Freud falava de uma homossexualidade primária, que é esta relação afetiva que a gente estabelece com um amigo, uma mulher com uma amiga, com um professor. É uma relação afetiva de um homem com outro homem ou de uma mulher com outra mulher, onde não há o intercurso sexual, mas existe uma conexão afetiva. Freud chamava isso de homossexualidade primária, presente em todos os seres humanos. Então eu penso que a homossexualidade, ela traz em si componente genético, portanto, aquele que é homossexual não é vagabundo, não é um sem vergonha, não é um safado, porque ele não escolheu ser homossexual. Se ele pudesse escolher, ele escolheria não sê-lo. Porque é muito penoso o indivíduo carregar dentro de si um desejo, uma predisposição inata, do qual ele não tem um gerenciamento, ele não tem um controle. Ele não vai poder impedir de ser o que ele é. Certa vez eu atendi um rapaz de uma igreja batista em São Paulo, e ele disse que era homossexual e que se sentia muito culpado por sê-lo. Eu disse, como é que você pode se sentir culpado por algo que está fora do seu controle e que não foi escolha sua? Ele me perguntou, o que eu devo fazer então? Aí eu disse, o que é que você gostaria de fazer? Ele disse, eu só queria ser o que eu sou. Aí eu disse, então vá viver o que você é. Vá viver sua sexualidade com tranquilidade, com sabedoria, sem promiscuidade. Em Alagoas tem uma igreja batista, a igreja de Pinheiros, que foi a primeira igreja batista a aceitar em seu seio casais homossexuais. Porque ela havia ali não 2 casais que se apresentavam como uma aberração, mas como 2 seres humanos. Hoje, essa igreja está fora da Convenção Batista Brasileira, porque via 2 seres humanos, e não 2 casais de homens que estavam indo contra a lei de Deus ou a lei dos homens. Bem recentemente, uma outra igreja em São Paulo, cujo pastor diz que a igreja é o lugar mais democrático do mundo e, por conseguinte, essa igreja também recebe casais de homossexuais, batiza homossexuais. Ela também está fora hoje da Convenção Batista Brasileira. Vejam bem, eu não estou falando o que é certo, o que é errado, primeiro porque certo e errado são conceitos. Por serem conceitos, são ideias. E quando se trata de ideias, não existe verdade pura. Ela é interpretativa. Crença é uma verdade interpretativa, produto do que cada um acha que é melhor acreditar para si. E aquilo que eu acredito se torna verdade para mim, mas que não deve nem pode ser referência para alguém pensar como eu. Eu, por exemplo, posso dizer que a homossexualidade traz em si fator genético e que a pessoa homossexual não tem qualquer culpa de ser homossexual. Ele vai ter que reprimir. Ele vai ter que ir para a igreja para que Jesus liberte. Se Jesus libertasse realmente, não existiriam tantos homossexuais dentro da igreja, reprimidos e que sofrem a repressão. E a repressão, ela traz em si uma mensagem muito interessante.
Todo contingente repressor tem medo da liberdade. Tem medo de ser livre. Por isso ele reprime os outros na tentativa de matar em si o medo de ser livre. Eu lembro que, enquanto pastor, eu sofria demasiadamente quando um crente se desviava da igreja. Mais tarde eu vim descobrir que eu tinha inveja da liberdade daquele irmão que foi embora da igreja. Eu tinha inveja dessa liberdade e teve coragem de abandonar a igreja para viver a vida que ele queria. Imagine como eu sofria. Da mesma forma como um pai e uma mãe sofre, chora, peneia, porque descobre que o filho é homossexual e diz, não, isso vai passar, isso é só uma fase. Lá no fundo, esse pai e essa mãe, tirando as exceções, que é a preocupação genuína pelo filho, pelo que ele vai sofrer ao ser homossexual, exige ali um desejo inconsciente de ter a mesma coragem que o filho teve de assumir o que ele é, ou seja, de ser livre. A homossexualidade, para mim, ela é genética. A pessoa já nasce com essa predisposição. Haja vista, inclusive, algumas crianças que já nascem com trejeitos, que são os homossexuais afetados. Além dessas crianças que já nascem com trejeito, nós temos aqueles que vivem a vida reprimidos. Existem os latentes, que são aqueles que são homossexuais, mas ainda não aflorou, mas um belo dia aflora. Em São Paulo existe um grupo de homossexuais chamado entendidos, que são advogados, juízes, engenheiros, médicos casados que têm famílias, mas que à noite saem para as escondidas praticar a homossexualidade. Ou seja, esse mundo sexual, ele é extremamente complexo. E existe também aquela ideia de que uma vez uma criança sendo criada por homossexual, ele vai virar homossexual. Aliás, uma criança criada por um casal homossexual, essa criança automaticamente vai ser homossexual. Para começar, a homossexualidade não é doença, a homossexualidade não é contagiosa. Se assim fosse, naquela novela Chocolate com Pimenta, nós temos o exemplo de um menino, não lembro bem o nome do personagem, que foi criado como mulher. Até que chega uma certa idade, ele descobre que é homem quando ele percebe que numa conversa com uma menina, ele fica excitado. Aí percebe que ele era menino, mas que durante a vida toda fora criado como mulher. E ele não virou homossexual. Repito, a homossexualidade não é contagiosa, a homossexualidade não é doença. Portanto, essa ideia de que um casal homossexual automaticamente vai influenciar uma criança que esse casal decidiu adotar ser homossexual, não encontra guarida no bom senso e nas pesquisas existentes sobre a importância da paternidade ou da maternidade, independentemente dos rótulos que a sociedade ou que a gente põe. Então, para concluir, eu entendo que a homossexualidade faz parte dessa complexidade do ser humano. Eu entendo também que a homossexualidade ela é genética e que ninguém escolhe ser homossexual. Mesmo que esta pessoa vá para a igreja, mesmo que essa pessoa case, mesmo que essa pessoa tenha filhos, ele vai continuar sendo homossexual. Porque o cerne da homossexualidade está dentro dele ou dela. O que ocorre é que ele reprime. Por quê? Encontrou algo, talvez muito prazeroso, que seja capaz de substituir a compulsão própria de quem é homossexual. Ou seja, essa predisposição ou essa concupiscência, esse desejo forte da prática da homossexualidade. Existe muita gente que hoje é até pastor, mas reprime, porque encontrou um estímulo maior para poder sobreviver diante dessa aberração cromossômica, segundo a biologia. É isso que eu penso. Eu espero que vocês
entendam o que eu quis dizer. Eu não estou aqui defendendo nem isso, nem aquilo, nem o que é certo, o que é errado, mas apenas o que eu penso a respeito da homossexualidade. E acima de tudo, independentemente da homossexualidade ou não, nós lidamos com seres humanos e estes têm que ser vistos como tal. Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Deixe seu like. Acesse aquele sininho para que você possa receber as notificações dos meus vídeos. E obrigado pela sua assistência, obrigado pela sua presença e até o próximo vídeo. Eu sou Edivaldo Pinheiro Negrão, eu sou psicólogo clínico, trabalho com educação emocional, com psicologia positiva, no sentido de fazer as pessoas florescerem, saírem desse arcabouço emocional em que eles vivem e floresçam para a vida. Beijo no coração de todos vocês.